Neste vídeo vamos falar sobre a tag input do HTML5 e com certeza essa é a tag que ganhou mais recursos com a versão 5 do HTML. Você já deve conhecer algumas, se não conhece, vamos junto nessa aula então conhecer cada um dos tipos de input, quais os atributos para cada tipo de input e fazer um exemplo para cada um deles. Como você pode ver aí na tela, a tag input não precisa fechar, a gente só abre essa tag, ela não vai ter conteúdo dentro dela, mas a gente pode utilizar atributos para manipular sim o conteúdo que existe dentro dela, se isso fizer sentido. Vamos continuar vendo aí sobre a tag input. Ela é usada para definir um campo de entrada feito pelo usuário. Sempre que você precisa obter alguma informação do usuário que está acessando o seu site, o seu sistema, você vai precisar de uma tag input, quer seja para ele inserir texto, quer para ele fazer uma escolha, de uma multisseleção ou de uma lista suspensa, quer seja para ele inserir uma imagem e assim por diante. Então você vai utilizar as tags de entrada, que são as tags input. A tag input ela também pode variar de maneiras totalmente diferentes se você alterar o atributo type. E a gente vai ver todas as possibilidades de type na lista de atributos. Falando sobre atributos globais, ela também funciona todos, então você pode colocar um ID, pode colocar uma class, um style e assim por diante nos seus inputs dentro da página HTML. Falando sobre atributos, vamos aí para a lista que é grande. Nós temos primeiro o accept, que define o tipo de arquivo aceito para ser selecionado. Isso só se aplica se o type do seu input for file, ou seja, quando eu tenho um campo de entrada de arquivo. Então você pode colocar o atributo accept e falar, por exemplo, eu só quero aceitar arquivos do tipo imagem, ou só arquivos do tipo Word, ou PDF, e assim por diante. Nós temos o atributo out, que define um texto alternativo, e nesse caso o atributo out ele só se aplica quando o atributo type for uma imagem. Lembra quando a gente utiliza a tag img? Obrigatoriamente você também não tem um atributo out, então a tag input também pode ser uma imagem, ela vai acabar virando um botão quando você faz isso, e você pode utilizar o atributo out, que espera um texto alternativo para essa imagem. Nós temos o atributo autocomplete, que define se o campo deve ser autocompletado por padrão ou não pelo navegador, e assim como na tag formulário você vai definir o valor on ou off para isso. Você também tem o atributo autofocus, que define que assim que a sua página é carregada, o foco do usuário, por exemplo, o clique, ele já vai estar habilitado dentro desse campo. É importante, obviamente, você ter apenas um campo com foco. Se você tiver vários campos com foco, provavelmente o último que o navegador entender, ou às vezes o primeiro, é que vai ser focado e não todos eles, porque não tem como você dar o foco para todos ao mesmo tempo. Atributo checked. Nesse caso, o atributo checked ele define que esse campo já está marcado, já está selecionado. E isso só se aplica quando você tem os inputs do tipo rádio ou checkbox, que você vai ver que é um campo que fica uma bolinha e o outro um quadradinho, e aí você consegue utilizar esse atributo checked. Atributo dirName define o nome do campo que será enviado, informando a direção do texto escrito. Então imagina que você tem um campo e esse campo, por específico, ele tem o texto escrito da direita para a esquerda. Então ele também vai enviar um outro campo, utilizando o name que você colocar aqui dentro, falando qual é a direção do texto que está dentro desse campo. Atributo disabled, ele define que o campo é desabilitado. Então, mesmo o campo sendo de um tipo específico, tendo toda a sua funcionalidade, o usuário não vai conseguir interagir com esse campo, uma vez que ele foi desabilitado. É muito comum você utilizar o disabled tanto para desabilitar um campo ou remover esse atributo para habilitar o campo novamente, utilizando o JavaScript para isso, tá certo? Atributo form. Atributo form ele define qual formulário esse campo ele pertence. Se você já tiver com a sua tag input dentro de uma tag form, subentende que ela já pertence a esse formulário. Mas mesmo assim, você pode falar que ele pertence a um outro formulário. Então, nesse caso, você vai utilizar o atributo form e dentro dele você vai colocar o nome do ID do formulário a qual ele pertence. Assim você faz o vínculo do campo com o formulário. Atributo formAction define qual vai ser a URL de ação desse campo. E nesse caso, ele só se aplica aos inputs do tipo submit, que é um botão, e também
image, que também vai ser um botão que acaba enviando o formulário. Então o seu formulário ele pode ter um action, esse action vai para uma URL específica, mas no seu botão você pode definir um action diferente. Então mesmo ele estando dentro daquele formulário, ele vai ser enviado para outra URL se você definir o atributo form_action. Atributo form_enctype. Assim como o form_action você pode definir o action lá no formulário, a gente também não define o enctype no formulário. Aqui, se você definir, também vai se aplicar aos botões de envio, submit e também ao botão image, ao type image, ele vai sobrescrever o enctype padrão do formulário. Então imagina que dentro do seu formulário é enviado com um enctype padrão, mas se dentro do seu formulário você tiver um arquivo ali, um campo de upload, você pode forçar um enctype diferente para esse caso. Form method também é um atributo que você vai definir nos botões de envio de formulário, assim como o form_action e form_enctype, e vai sobrescrever o método do seu formulário. Então seu formulário pode ter lá como padrão o método get, mas se clicar nesse botão, ele vai ser enviado com o método post, por exemplo, caso você defina post dentro do seu form method. Form noValidate, mesmo recurso, você sobrescreve o valor do noValidate do seu formulário, também só se aplica aos botões. Form target, mais um recurso que você vai sobrescrever o atributo do formulário, no caso, o target. Qual é o alvo do seu formulário? Vai abrir numa outra tela, vai abrir no iframe e assim por diante. Height, ou seja, a altura, isso só se aplica aos inputs do tipo imagem. Então, como é uma imagem, você precisa definir a altura dessa imagem. Então, para isso, você vai utilizar o atributo height. Atributo list define qual vai ser a tag datalist vinculada a este campo. Então nós podemos fazer o nosso próprio autocompletar dentro de uma tag input, dentro de um campo. Para você fazer essa lista, esse data input, você vai precisar vincular o seu campo com a lista que você está criando como sugestão. Nesse caso, você vai utilizar o atributo list para isso. Atributo max define o valor máximo, e isso só vai ser aplicado aos inputs do tipo number e date, onde você vai colocar um número máximo ou então uma data máxima que pode ser selecionada. Atributo maxLength, nesse caso, é o tamanho máximo e não o valor máximo. Por exemplo, num campo numérico eu posso falar que o max dele é 2. Isso significa que eu só posso ter os números 0, 1 e 2, e também os números negativos, obviamente. Mas se eu colocar o 2 no maxLength, isso significa que eu posso ter até 2 caracteres, então vai me permitir digitar até o número 99 como número máximo. O mesmo se aplica para o atributo min, onde nós vamos definir o valor mínimo e não o tamanho mínimo de comprimento de caracteres dentro do nosso campo. Temos o atributo multiply, que se aplica a um campo, que é o input do tipo file, ou seja, quando eu quero selecionar mais de um arquivo. Então, se você colocar o múltiplo, ele vai permitir que o usuário escolha, por exemplo, várias imagens ou vários arquivos PDF e assim por diante. Atributo name define qual é o nome desse campo e é um atributo muito importante, uma vez que esse name é utilizado para enviar o formulário. Então, a associação de nome do campo com o valor vem do atributo name que você especifica no seu input. Atributo patterner, ele define uma expressão regular para fazer a validação desse campo. Então, embora a expressão regular ela não é HTML, você vai precisar ter o padrão, saber escrever essa expressão regular, você pode utilizar esse atributo para o HTML5, o navegador, fazer a validação para você. Atributo placeholder, ele define um texto como dica, normalmente aquele texto que fica cinza antes de você digitar alguma coisa dentro do formulário. Então, uma vez que você coloca esse atributo no seu input, ele vai mostrar essa dica, essa sugestão para o usuário digitar ali um valor esperado naquele campo. Atributo read-only define o campo como somente leitura. Então você pode definir até um valor dentro desse campo, mas o usuário não vai conseguir editar, não vai conseguir clicar, não vai conseguir fazer nada a não ser ler esse campo. Atributo required, ele define que esse campo é obrigatório, então quando você faz o envio do formulário, se você não desativou a validação do seu formulário, o navegador vai forçar que o usuário digite alguma coisa para aí sim conseguir fazer o envio do seu formulário. Atributo size define qual que é a largura em caracteres do campo. Isso não é uma validação do tamanho, mas sim apenas do
tamanho do seu campo visualmente falando. Então, se você colocar, por exemplo, que o size do seu input é 10, significa que a largura visual do seu campo vai ser de 10 caracteres. Mas se a pessoa quiser digitar mais de 10 caracteres, ela vai conseguir, porém o campo só vai exibir 10 caracteres por vez. Atributo src define qual é a fonte da imagem que você está utilizando, isso se o seu input for do tipo imagem. Então, assim como na tag img nós temos o src, temos o out. Na tag input, se você definir que ela é do tipo image, ela vai funcionar igual uma tag img, tendo o seu src, onde está o arquivo da imagem, e o out, onde está o texto alternativo. Atributo step define o intervalo de números permitidos. Então isso se aplica apenas ao campo do tipo number. Se você falar lá que o campo ele é numérico, você pode falar de quantos em quantos números você quer que apareça, qual que é o intervalo. Ele vai aparecer 2 setinhas dentro do seu campo. Se você quer que vá de 1 em 1, de 2 em 2, de ponto 1 a cada ponto 1 e assim por diante, você pode definir nesse atributo. Atributo type, o atributo mais citado aí até agora, quais são todos os tipos possíveis de input que nós temos dentro do HTML5. Então a lista é essa aí, ó. Nós temos o tipo button, checkbox, color, date, datetime local, email, file, hidden, image, month, number, password, radio, range, reset, search, submit, tell, text, time, URL e week. São esses os tipos de input que nós temos disponíveis no HTML5. Ainda temos o atributo value, que define qual é o valor inicial do nosso campo no formulário. Espera normalmente um texto nesse campo, mesmo que seja um número, uma vez que está no HTML, ele vai acabar virando texto. E temos também o atributo width, que é a largura do nosso campo, no caso, se for o tipo imagem. Assim como a gente pode definir a altura, a gente pode definir a largura também. Falando sobre CSS padrão, a tag input não possui nenhum CSS padrão, então visualmente falando ela não afeta o nosso layout, embora ela ocupe um espaço dentro do nosso documento HTML. Nós vamos, por exemplo, agora ver cada um dos tipos possíveis e aí testar vários atributos que nós listamos nessa lista. Vamos criar aqui o nosso arquivo, vou chamar ele de input.html, já vou criar a estrutura padrão do HTML5 e deixar o título aqui tag input. Vamos criar o nosso primeiro input, vai ser um input do tipo texto, o tipo mais comum de campo de entrada e até o que o Visual Studio já escreve pra gente se você só escrever input. Vamos deixar ele só com o type text e vamos visualizar no navegador como é que fica. Tá lá, um campo de entrada normal, a gente pode clicar dentro dele, veja que o mouse ele é alterado aqui quando passa por cima, né, com esse izinho aí, esse cursor. O foco é selecionado aqui dentro, o navegador também ele adiciona esse outline, essa linha por fora da borda, onde nós podemos entrar com algum texto, aí o usuário pode fazer essa entrada de dados. Normalmente, de navegador para navegador, a aparência do input ela pode mudar, porém, o funcionamento vai ser sempre o mesmo, você sempre vai obter os mesmos dados de entrada do teu usuário. Esse é o mesmo input, a mesma página no Firefox, então veja que o campo visualmente ele é quase bem parecido com o Chrome, embora ele não tenha aí o outline quando a gente seleciona, e também conseguimos fazer a entrada. Já no Edge, Microsoft Edge, nós temos aqui o visual, o mesmo, passamos o mouse, ele deixa a linha aí um pouquinho azul, também não tem um outline quando nós clicamos, e depois que a gente digita, ele adiciona aqui uma opção, um xizinho para você limpar esse campo, que não acontece nos outros navegadores. Então você viu que varia um pouco de navegador para navegador, mas o objetivo do campo é o mesmo, uma entrada de texto, um input do tipo text. Vamos ver os outros tipos de input que nós temos. Vamos criar um input aqui, vou criar um input agora do tipo checkbox. Então veja aqui, ele coloca o type como checkbox. O Visual Studio Code já adicionou aqui o atributo name para nós, a gente pode colocar o atributo name em qualquer input. Vou apagar nesse caso aqui, a gente não vai utilizar. Também o ID, um atributo global do HTML5. Vamos visualizar como é que fica o input checkbox na nossa página HTML. Atualizar, então veja que ele tem um quadrado e quando você clica nesse quadrado, ele faz essa setinha aqui pra gente. Vamos visualizar também aqui no Firefox, o mesmo quadradinho, a setinha dentro. No Microsoft Edge, também temos aqui o quadrado com a setinha dentro. Um dos atributos que nós vimos do checkbox é o atributo checked, o que significa que esse quadradinho, esse campo de entrada, ele já vem marcado por padrão. Vamos voltar lá
Você pode até desmarcar, atualizar a página, ele já vai carregar marcado para a gente por padrão. Podemos dizer que irmão da tag checkbox, nós temos aqui a tag radio. Então podemos mudar o tipo dela, o type para radio. Ele também vai ter o checked, nesse caso, você pode falar que o radio já vem marcado ou não. Vamos visualizar lá como que fica no navegador. Então veja que a diferença do checkbox para o radio é que um é quadrado e o outro é redondo. Isso também vai acontecer nos outros navegadores, o mesmo padrão, tanto no Firefox, vou aumentar um pouquinho mais aqui o tamanho, como no Edge, também vai ser redondo. Além disso, uma grande diferença do checkbox por radio é que o checkbox normalmente vai permitir que você marque ou desmarque vários checkbox, não importa qual é o padrão ali que você está tendo. Já o radio, você só vai marcar um por grupo. Então você pode agrupar os radios e falar que você só permite uma opção daquela seção ali. Um uso muito comum é no caso de sexo, quando aparece ali masculino ou feminino, você quer que o usuário escolha um dos dois. Então você pode utilizar o radio para isso. E para você fazer esse grupo, você agrupar um campo, você vai utilizar o campo name. Afinal, lá no seu servidor, você espera qual é o sexo. Então você só espera uma informação, ou uma ou outra. E o que vai mudar é o valor. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, gender. E aqui embaixo também. Apenas um você vai deixar marcado, não faz sentido você deixar os dois marcados, até porque o navegador nem vai conseguir marcar os dois para você, ou nenhum. E aí você espera que a pessoa escolha uma das duas opções. Vamos atualizar e ver isso aqui funcionando. Ó, veja que você tem os dois campos rádio, só que se eu marcar um e depois eu marcar o outro, o anterior ele é desmarcado, só vai permitir eu marcar uma opção. Isso já não vai acontecer no checkbox. No checkbox, mesmo que você tenha aqui com o mesmo name, vamos colocar lá, vou chamar aqui nesse caso de option, você consegue marcar e desmarcar os dois. Ele não vai ter essa regra de desmarcar o outro quando um outro é marcado com o mesmo nome. Em alguns casos, se você tiver várias opções aqui de checkbox e escrito com o mesmo name e faz parte do mesmo grupo, vamos pensar, por exemplo, em interesses. Você fala para a pessoa quais são os seus interesses e você coloca para ela marcar no checkbox cada um dos interesses que ela tem. Pode ser um, pode ser vários. Algumas vezes você pode fazer uso aqui de colchetes no final do name, o que vai representar um array quando o servidor obter esses dados e vai ficar mais fácil para você recuperar e separar cada um dos valores que você tem lá no servidor, tá certo? Próximo tipo que a gente vai ter aqui de input vai ser o tipo color. Então vamos criar aqui, input do tipo color. Vou tirar aqui o name que não vai ser o caso, vamos atualizar no Google Chrome. Veja que por padrão aqui, como a gente não especificou nenhum valor, ele já vem com a cor preta, parece um botão, quando você clica, vem o seletor aqui de cores padrão do sistema operacional, nesse caso aqui do Windows 10. Então eu posso selecionar qualquer cor e quando eu dou OK, ele visualiza aqui a cor. Quando ele envia esse formulário, ele vai enviar essa cor para mim com o valor dela em hexadecimal. O mesmo vai acontecer aqui pro Firefox, então também temos um botão, aqui é o sistema operacional, não muda nada. A gente seleciona a cor, vai ser enviada do mesmo jeito. E o Edge, como é da Microsoft, o sistema operacional é da Microsoft, ele é o único que vai diferenciar aí dos outros. Então você pode escolher a cor de uma maneira diferente, escolhendo aí a matiz, a saturação e a luminosidade dessa cor e selecionando a cor aí para o envio, porém o valor vai ser a mesma coisa, você vai receber também um hexadecimal lá do lado do teu servidor. A gente pode utilizar, por exemplo, aqui o atributo value e definir um valor inicial para qualquer um desses campos. Por exemplo, no campo da cor, eu posso definir aqui que o valor inicial da minha cor é um vermelho. Então, FF0000. E aí, quando a gente carrega a nossa página, veja que o campo por padrão já vem carregado em vermelho, não importa o navegador aqui que a gente estiver utilizando. Já vem carregada a cor vermelha. Se a gente utilizar o value nos outros campos, por exemplo, no campo de texto eu posso mostrar já um texto pré-preenchido no nosso campo. Então veja que ele já vem aqui, mas a pessoa pode editar a qualquer momento. No campo do checkbox eu posso ter valores aqui também, então se a pessoa selecionar essa opção, por exemplo, essa aqui é a opção número 1, essa aqui é a opção número 2, então ele vai enviar esses valores, embora que quando você tem aqui no navegador,
Você não consegue ver o valor. Se você quer mostrar aqui um texto, alguma coisa, você vai usar uma outra tag para isso, que é a tag label, e a gente vai ter um vídeo falando só sobre ela. E quando você tem aqui no campo de sexo, por exemplo, você vai ter o value aqui, normalmente o que é muito utilizado. Sexo masculino você tem o value M, sexo feminino você tem o value F. E vai funcionar da mesma maneira do checkbox, você não visualiza isso, mas quando o formulário é enviado, esse campo é enviado com esse valor. Continuando aqui, vamos para um próximo input. Agora a gente vai ver o input do tipo date. Vamos lá, vamos testar no navegador o input do tipo date. Então veja aí que ele de cara já vem com a aparência de um input text, porém ele tem aqui já a separação de dia, mês e ano. Ele tem esses botões para cima e para baixo onde você pode manipular aqui cada um dos campos, tá certo? E essa setinha para baixo vai mostrar um calendário, onde a pessoa pode navegar no calendário, pode trocar aqui os meses, né? Pode mudar aqui no scroll, ver outros anos como opção, escolher ali qualquer data, né? Ou então vir até e selecionar aqui o dia de hoje nessa bolinha, pode limpar e assim por diante. Os outros navegadores também vão ter o funcionamento aqui da data. Então nós temos aqui no Firefox, muda o visual do calendário, mas é um calendário do mesmo jeito, né? Então o jeito de fazer aqui a seleção da data é um pouco diferente, mas ele vai selecionar e vai enviar no final de contas para você a data da mesma forma. E temos também no Microsoft Edge o calendário. Por padrão aí vemos que o Edge já inverteu o mês e o dia, que não deveria, meu sistema operacional está em português. A seleção da data também é um pouco diferente aqui, você tem os scrolls nos dias, nos meses e no ano. Porém, no final de contas, quando você for receber esse valor, deve ser igual lá do lado do servidor. Próximo input, a gente tem também o date time local. E vamos ver a diferença dele para o nosso input do tipo date apenas. Então veja aí que a diferença é que agora nós também temos a parte para as horas. Além do calendário, onde a gente define aqui a data, a gente pode digitar também as horas nesse campo. Vamos para o Firefox, vamos ver a diferença aqui no navegador. Nesse caso ele não vem a sugestão como vem no input date e também não tem a seleção do calendário, o que mostra que ele não dá suporte ao type date time local. Vamos para o Microsoft Edge, vamos atualizar. Aqui a gente já tem a aparência igual do Google Chrome. Quando a gente clica, a gente tem aqui os dias, os meses e os anos. E quando a gente vai para a hora, ele também dá a sugestão das horas. O que mostra que entre Chrome, Firefox e Edge, nesse campo aqui o Edge é o melhor, por incrível que pareça. Ele já vai te dar as opções para o usuário selecionar também as horas ali, com uma sugestão, né, um picker, para você escolher as horas. Vamos para o próximo input. Vamos criar aqui o input do tipo e-mail. Quando nós utilizamos um input do tipo e-mail, você tem nada mais, nada menos do que um campo texto. Porém, esse campo aqui ele vai ter uma validação de e-mail. Para a gente startar a validação de e-mail, a gente precisa enviar esse formulário. Para enviar o formulário, eu preciso de um botão que envie esse formulário. Vamos adicionar o botão para a gente conseguir visualizar a validação aqui de um e-mail nesse caso. Para eu colocar um botão de envio, eu vou colocar um input do tipo submit. Vamos deixar só dessa maneira, tipo submit e atualizar. Veja que no Google Chrome já vem por padrão escrito enviar, ou seja, o value dele já tem esse padrão. No Firefox, ele vai vir escrito submit query como padrão. E no Microsoft Edge, ele já vem escrito enviar consulta. A gente quer deixar igual nos três, não quer que cada um fique escrito de uma maneira. Então vamos definir o value desse botão. Eu vou falar que o value vai ser OK. E eu quero que apareça isso nos três navegadores. Então vamos lá para o Chrome, OK. Vamos para o Firefox, OK. E vamos para o Edge, OK. Beleza. Vamos testar agora o meu campo e-mail. Eu vou digitar um texto que não é um e-mail e vou clicar em OK. E o nosso campo não está validando o e-mail. Sabe por quê? Porque a gente não colocou dentro de uma tag form. Vamos adicionar a tag form então para ele poder funcionar a validação. Vou colocar aqui form, a gente já viu o vídeo, a aula só sobre a tag form aí na última aula. Caso você ainda não tenha assistido, se você caiu diretamente aqui nessa aula de input, dá uma olhada também na aula sobre a tag form. Vou deixar aqui minha tag form, vou salvar, vamos lá voltar para o Google Chrome, vou digitar alguma coisa aqui que não é um e-mail e vou clicar em OK, tá lá a mensagem. Inclua um arroba no endereço de e-mail, porque o DFDFFH aí alguma coisa está
com um arroba faltando. Vou adicionar um arroba aqui, vamos ver o que acontece. Insira uma parte depois de arroba. Vou inserir uma parte depois de arroba. Agora ele achou que era um e-mail mesmo, embora também não fosse um e-mail não. Mas passou pela validação. Pelo menos ele tentou fazer uma restrição aí mais a fundo. É lógico que para você validar um e-mail mesmo, o servidor ele envia esse e-mail e pede para a pessoa clicar num link lá para confirmar o envio desse e-mail, tá certo? Vamos testar aqui também no Firefox. Vou digitar alguma coisa que não é um e-mail, clicou em OK, tá lá, ó. Digite um endereço de e-mail, vou colocar um arroba, vou tentar, não foi, vou colocar mais alguma coisa, a validação foi a mesma do Chrome. Vamos para o Microsoft Edge, vou digitar qualquer coisa, OK, você deve inserir um endereço de e-mail válido, vou colocar um arroba aqui, cliquei em OK, você deve inserir um endereço de e-mail válido. Algo legal aqui, ó, que também o campo ficou em vermelho em volta, né, o outline dele ficou vermelho. Vamos digitar mais alguma coisa, OK, a validação é a mesma nos três. Vamos continuar então, vamos para a próxima tag input, e agora o nosso input vai ser do tipo file. Então, tipo file, a gente vai inserir um arquivo dentro do nosso formulário. Vamos lá no navegador, no Chrome, e já vem essa opção, escolha arquivo, nenhum arquivo selecionado, vou clicar aqui. Ele me dá a opção para selecionar arquivos dentro do meu computador. Eu vou selecionar aqui algum arquivo do curso, por exemplo, o exemplo da tag A que a gente criou. Está lá, a.html já foi inserido aqui nessa página. Vamos para o Firefox, tem lá, Browse No File Selected. Vou aqui procurar, vou também selecionar o arquivo a.html, está lá, selecionado. Vamos para o Edge, vou procurar o meu arquivo, vamos aqui selecionar o mesmo arquivo, tá lá, ele colocou aqui todo o caminho até chegar nesse meu arquivo. Lembra que no caso do input tipo file, type file, a gente pode colocar o atributo accept, ou seja, eu quero falar que eu só aceito arquivos de um determinado tipo. Então vamos dentro do HTML e vou colocar aqui o atributo accept. Accept. E aqui, por exemplo, eu posso falar que eu só quero arquivos do tipo image/png, por exemplo. E vamos ver se isso funciona mesmo. Vou voltar no navegador, no Google Chrome, vou atualizar, escolher um arquivo. Estou na pasta HTML, lembra que aqui tinha a lista dos arquivos HTML? Nem aparecer, eles estão aparecendo mais, uma vez que eu não posso nem escolhê-los. Eu vou na pasta de imagens, dentro dessa pasta de imagem eu tenho arquivos de imagens de vários tipos, como SVG, JPG, mas só está aparecendo para mim as imagens do tipo PNG, que foi o que eu defini lá no meu formulário. Então está funcionando, eu só estou escolhendo arquivos do tipo PNG. O mesmo funcionamento vai ter também no Firefox, uma vez que o seletor aqui de arquivos é o seletor padrão do sistema operacional, tá certo? Então, exceto no Edge. O Edge mesmo eu falando que eu só quero selecionar imagens PNG, aparentemente ele me deixa selecionar arquivos HTML. Então, nesse caso, embora ele ganhou ali no date com as horas, date time local, perdeu no file accept, infelizmente. Vamos ver mais uma opção que a gente tem aqui dentro do file, que é o multiply. Também é um atributo exclusivo do file, onde eu posso falar que eu quero selecionar mais de um arquivo no mesmo campo. Vamos ver se isso funciona. Vamos lá para o Google Chrome. No Google Chrome eu posso vir, selecionar vários arquivos do tipo imagem. Então, funcionando aí, selecionei 3 arquivos. Vamos para o Firefox. Vou selecionar aqui, vou procurar, deixou também, selecionei mais de um arquivo. Vamos para o Edge. Vou atualizar aqui, procurar. Vamos na pasta de imagens. E vou selecionar aqui 3 imagens. E também funcionou. Selecionou as 3 imagens, embora eu não consiga ver aqui no texto se ele realmente tem selecionado 3 imagens não. Mais um ponto para o Firefox e para o Chrome, que quando eu seleciono 3 imagens, ele me mostra que eu selecionei 3 arquivos, né? Ele escreve ali 3 arquivos selecionados. Fica um pouco mais claro isso para a gente. Vamos para o próximo input. Agora a gente vai ter o input do tipo hidden. Então, input hidden. E nesse caso, esse input, por exemplo, eu posso falar aqui que o nome dele vai ser ID. A ideia desse input é simplesmente ser um campo oculto. Então, visualmente falando, ele não vai aparecer. Mas imagina que dentro do seu formulário é um formulário de edição, por exemplo, de dados de um cadastro, de um produto, e você precisa também enviar algumas outras informações, como por exemplo o ID que está salvo lá no banco de dados. Nesse caso, você vai criar um input do tipo hidden e colocar o value ali como o ID do seu campo. A gente teria aqui o name, que é o ID, o nome desse campo, e o valor
com o ID de fato desse campo, por exemplo, 999, um ID possível aí para um registro, tá certo? Próximo input que a gente vai ver é o input month. Então, quando eu quero que o usuário selecione um mês, e vamos ver isso acontecendo nos navegadores, Google Chrome, posso vir aqui e selecionar um mês. Então não importa que ele na verdade nem deixa eu clicar em um dos dias, ó, veja que o mouse ele seleciona o mês como um todo. Se eu mudar aqui, por exemplo, fevereiro e clicar em qualquer dia, ele vai selecionar fevereiro de 2019, escolhi o mês. Firefox. Quando eu clico no campo, Firefox não dá suporte ao tipo month. Então aqui na verdade ele vai me deixar digitar qualquer coisa, virou um tipo texto, campo de texto. Vamos para o Edge. No Edge ele vai dar o mesmo suporte que o Chrome, então a gente consegue selecionar o mês. Na verdade é até mais bonito do que o Chrome, uma vez que ele só aparece o nome do mês e o ano. Então um ponto para o Edge nesse caso aqui também. Vamos para o próximo input. Input number. No caso do input number, a gente pode entrar somente com números dentro desse campo. Vamos no Google Chrome. Tá lá. Se eu tentar digitar um texto, ele nem deixa. Se eu digitar um número, ele deixa. As setinhas ele faz com que os números, né, sejam aí incrementados ou decrementados. Firefox também vai ter o mesmo funcionamento, embora ele deixe eu digitar texto, não deveria. Posso digitar os números, se eu clicar aqui nas setinhas, ele também vai funcionar os números. Vamos no Edge. Posso digitar texto? Posso. Posso digitar números? Posso. E não vou ter a setinha, só vou ter aqui o limpar desse campo, tá certo? Vamos voltar aqui para o código, uma opção que a gente tem, um atributo que a gente tem no caso do tipo number, é o step. Então eu posso falar de quantos em quantos eu quero que ele vai mudando naquela setinha, por exemplo, de 2 em 2. Então se eu vim aqui no Google Chrome, que tem a setinha, ele vai de 2 em 2 perfeitamente. No Firefox ele também vai de 2 em 2 perfeitamente. No Edge não vai porque não tem a setinha, tá certo? Vamos para o próximo campo. Input type password. A gente já usou até no exemplo lá de formulário, mas a gente pode ver aqui mais uma vez. A diferença desse campo, ele é um campo texto, porém, quando você digita alguma coisa, ele vai ficar essas bolinhas aqui, que você não consegue visualizar o que está digitado por segurança. O mesmo vai acontecer no Firefox, o mesmo vai acontecer no Microsoft Edge. Próximo campo. Input do tipo reset. Nesse caso é um campo para limpar o meu formulário, para voltar os valores padrão. Então imagina, ó, eu coloquei aqui um value João no primeiro campo de texto. Imagina que eu venho aqui e escrevo qualquer coisa e assim por diante. Eu quero que volte, quero que seja redefinido, ou seja, eu quero fazer um reset no meu formulário. Eu vou vir aqui e vou clicar no botão redefinir, que é o reset. O campo voltou para o padrão inicial. O mesmo deve acontecer no Firefox. Então mudei aqui o nome, cliquei no reset, redefini o campo. O mesmo tem que acontecer no Microsoft Edge. Então eu vou digitar aqui qualquer coisa. Quando eu clico em redefinir, voltou para o padrão. Próximo input, assim como eu tenho o reset, eu tenho o botão. No caso do botão, é um botão sem efeito nenhum. Veja aí que como a gente não colocou value no Google Chrome também não apareceu value nenhum. Normalmente esse botão você vai utilizar para criar JavaScript e aí configurar o evento do jeito que você quiser para fazer o que você quiser. Se você não conhece JavaScript, não deixa de conferir o nosso curso de JavaScript completo aí com vários projetos reais. A gente tem também o exemplo do botão no Firefox, também um botão vazio sem nada. E a gente tem um exemplo do botão no Edge, também um botão vazio sem nada. Caso você queira escrever alguma coisa dentro desse botão, você vai utilizar o atributo value. Então dentro do botão a gente pode definir o texto que eu quero aparecer. Por exemplo, imagine que seja um botão para salvar o arquivo, né, que a gente está criando. Então, vou atualizar, tá lá. Temos um botão salvar. Teria que configurar aí o JavaScript para poder fazer realmente salvar o documento. Dentro do Firefox, podemos aí também o botão salvar, funcionou da mesma forma. Microsoft Edge também funcionou da mesma forma. Continuando, vamos para o próximo input. Vamos criar aqui o input agora do tipo search, uma caixa de busca aí no nosso site. Lembrando que isso tem peso semântico, tá? Então os mecanismos de pesquisa, quando encontram um input do tipo search, você pode criar, por exemplo, uma caixa de entrada search, que faça a busca no seu site, utilizando um type text.
e mais um envio do formulário para uma página que vai fazer a busca, ou um JavaScript, assim por diante. Mas não vai ter o mesmo peso semântico de um type search. Então, quando os mecanismos de pesquisa olham o seu site, ou então o leitor de tela olha o seu site e acha um input do tipo search, ele sabe que aquilo ali é para fazer uma busca no seu site. Fica a dica aí de SEO para você também. Voltando aqui no Chrome, vamos ver como que fica o nosso campo search. Campo de texto normal, quando eu digito, aí sim o Chrome aparece esse xizinho aqui para limpar os dados. Vamos ver o Mozilla, Firefox, digita os dados, não aparece X nenhum, é somente um campo de texto com peso semântico para os buscadores. Vamos ver no Edge, temos o campo Search, e assim como o campo de texto já tem o xizinho, é claro, o de Search também vai ter o xizinho para limpar os dados. Voltando aqui para o nosso código, vamos criar mais um input, agora vai ser o input do tipo tel, para telefone. Vamos atualizar aqui no Google Chrome, campo tel vai funcionar como um campo de texto normal. Firefox também vai funcionar como um campo de texto normal. Edge também vai funcionar como texto normal. A grande diferença vai ser em celulares. Quando você abre a sua página no celular, alguns navegadores de celular detectam o tipo de telefone nesse campo de texto. E aí, de vez aparecer todo o teclado com as letras para a pessoa digitar, ele vai aparecer o teclado numérico igual o de telefone, e facilita o usuário a digitar um número de telefone, uma vez que esse campo espera um número de telefone, tá certo? Continuando aí, vamos para mais um tipo de input. Agora vai ser um input do tipo time, tempo. Google Chrome. Temos aqui a hora e os minutos. Nós temos até os botõezinhos aqui para navegar nas horas e no minuto, facilitando para a gente escolher aqui uma hora, entrar com os dados de uma hora. Firefox é a mesma coisa, também temos a máscara para permitir a entrada de horas. E vamos ver no Edge, também a mesma coisa, a diferença é que ele vem com esse picker que facilita ainda mais o usuário escolher a hora. Mais um ponto aí para o Edge nesse campo time então. Próximo campo que a gente vai ter agora vai ser um input do tipo URL. Ou seja, eu quero colocar aqui e entrar um link, eu espero que o meu usuário digite um link nesse campo. Então depois que eu digito qualquer coisa, se eu mandar enviar, botão OK, tá lá, insira um URL. Ele espera que você coloque de fato o endereço de um site. Vou colocar aqui, https://www.hcode.com.br. Se eu clicar em OK agora, realmente ele vai enviar para a gente o nosso formulário. Vamos para o Firefox. Mesma coisa, digitei, posso digitar qualquer coisa, já ficou vermelho aqui porque ele já detectou que não é uma URL. Vamos digitar uma URL válida, agora passou, permitiu que eu preenchesse esse campo. Edge, posso digitar qualquer coisa, ainda não detectou que não é uma URL, clique em OK. Agora sim, não é uma URL, o campo ficou vermelho, vou colocar uma URL. OK, agora permitiu aí a validação. Próximo input que a gente vai ter aqui é o input do tipo wiki. E o último tipo de input dessa saga de campos de formulário que a gente tem no HTML5. Vamos para o Chrome. Quando eu coloco no Chrome, eu posso selecionar uma semana, posso digitar qual é a semana número 10, por exemplo, e isso é o ano, o número das semanas durante um ano, tá? Então eu também preciso falar qual é o ano. Então, por exemplo, é a 10ª semana do ano de 2019. Ele também permite que eu selecione, então olha que legal, eu posso visualizar todo o calendário e conforme eu vou passando o mouse, ele mostra, ó, do dia 25 ao dia 31, por exemplo, de março de 2019, é a semana 13. Se eu for aqui, vamos lá pro ano de 2020. Dezembro de 2020, semana de 21 a 27 de 2020 é a semana 52 do ano, né? Os anos têm 53 semanas, a última semana aí, penúltima semana do ano. Vamos para o Firefox, vamos ver como que funciona o campo de semanas no ano. Mais um campo sem suporte, o usuário vai ter que se virar para digitar aqui qual é a semana do ano. Vamos para o Edge. O Edge também parece com o Google Chrome, mas quando eu clico ele também tem a seleção de semana. A diferença é que ele tem essa lista aí padrão para horas, para mês, e só aparece o número da semana e o ano. Então, nesse caso, ponto para o Chrome, afinal de contas, semana 40 do ano. Sei lá quando que é a semana 40 do ano. Eu preciso ver um calendário para poder ter certeza quando que é essa semana. Então, o picker do Google Chrome é melhor nesse sentido. Vamos fazer aqui um exemplo também de mais um input. Vou colocar aqui o input, agora vai ser do tipo range.
E aqui eu posso colocar, por exemplo, o valor mínimo e o valor máximo que eu quero que esse range ele atinja. É um campo parecido, por exemplo, com um campo de volume. Vou colocar aqui, por exemplo, que o mínimo é 0 e o máximo é 100. E eu vou falar que o valor inicial, o value dele, é 50. Então eu quero que ele comece exatamente no meio, tá certo? Vamos para o navegador, vamos ver o que acontece. Então tá lá, a gente tem o nosso range, veja que ele já veio no meio. Conforme eu vou mexendo aqui, eu estou alterando o valor de 0 a 100. É lógico que você precisa de JavaScript para visualizar qual que é o valor, ou então enviar esse formulário para ver qual que é o valor dentro do campo dele do name. Vamos ver como que fica no Firefox? Vamos lá para o Firefox, vou atualizar aqui. Então tá lá, o visual do Firefox é diferente, até um pouco mais bonito do que o do Chrome, né? O do Chrome parece bastante com o do Windows, então vai funcionar da mesma forma, sem problema nenhum. Vamos para o Microsoft Edge. Então tá lá, no Edge também tem um outro tipo de visual. Aparentemente é um visual mais esquisito, só que do lado esquerdo, que é o lado que você já preencheu aqui, ó, de 0 até 100, ele fica colorido como se fosse uma barra de progresso, né? Algo interessante. Também ele mostra já um tooltip aí com o valor que eu estou escolhendo, ó, de 0 a 100. O que ficou muito melhor do que o Firefox e o Chrome. Então falando do Type Range, meu voto vai para o Microsoft Edge. Ponto aí para ele. É o melhor visual do Type Range dos 3 navegadores. Nesse vídeo, a gente viu todas as tags input, todos os tipos que nós temos para tag input. De fato, você está vendo que é um curso completo de HTML5. É lógico, talvez você não utilize de cara todos os inputs, mas nada te impede de voltar nessa aula, assistir de novo, ver como que você usa, qual o peso semântico para cada tag, e assim você vai construir os seus sites da melhor forma possível. A gente continua falando sobre HTML5 no próximo vídeo. Até lá! Neste vídeo vamos falar sobre a tag input do HTML5 e com certeza essa é a tag que ganhou mais recursos com a versão 5 do HTML. Você já deve conhecer algumas, se não conhece, vamos junto nessa aula então, conhecer cada um dos tipos de input, quais os atributos para cada tipo de input